que um estrategista digital ele faz efetivamente, né? A gente já viu aqui que a gente tem que começar com um objetivo, a gente tem que procurar otimizar, fazer teste e tal. Mas o que um estrategista digital faz de forma efetiva? Aí eu coloquei uma analogia aqui que é o seguinte: pensa no time de futebol. O estrategista é o técnico do time. O técnico do time de futebol não é o cara responsável por criar a estratégia, criar lá o esquema tático, a distribuição, treinar a galera. Cara, o estrategista digital é a mesma coisa no time de marketing, tá? A função dele é pesquisar, criar, testar e validar funis de vendas. Os funis de vendas são nossos esquemas táticos. Vocês já devem ter visto, né? Funis a gente vai mostrar ao longo do curso, né? O funil partindo desde o tráfego até a última página que o usuário, a página de obrigado, né? Que o usuário vai. Isso aí é como se fosse um esquema tático. É você criando ali o que vai acontecer já durante o seu jogo de funil de venda. E a função do estrategista, basicamente, é pesquisar, criar e testar. Validar funis de vendas. Você sempre vai funil. E aí, o negócio do funil é que o funil, ele envolve tudo, cara. O funil, ele envolve tráfego. O funil, ele envolve conhecimento em automação de marketing, conhecimento em análise de dados, criar uma landing page. Enfim, tem muito mais coisas no que tange as vendas digitais do que apenas fazer tráfego ou, sei lá, mandar e-mail marketing, tá? E a função do estrategista é exatamente essa, ele criar todo esse ecossistema, planejar, né? Planejar todo esse ecossistema. Vou até escrever aqui, ó, que você como estrategista, você planeja. Ah, Paulo, eu executo? Se você não tiver ninguém para executar, você vai executar, né? Obviamente. Agora, preferencialmente, se você trabalhar dentro de uma startup ou se você já tem sua agência com funcionários, obviamente você vai delegar isso aí para quê? Para você focar no planejamento, no entendimento, nas análises, nos testes e deixar a parte de execução para os seus funcionários, tá? Pessoas que estão também estudando aquilo ali mais a fundo. Então, tem um cara que estuda só tráfego, passa para ele fazer o tráfego. Você já manda a estratégia e passa para ele fazer o tráfego. Tem um cara que estuda só copy, manda para ele fazer o copy. Agora, eu não tenho ninguém. Trabalho sozinho, sou uma urgência, sou um autônomo. Então, você vai planejar e você vai executar. Vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso, obviamente. Vai ser bom também, tá? Porque eu, durante muito tempo, fiz isso, planejei, executei. Eu já até relutei em contratar pessoas, porque é complicado. Vocês vão ver que não é tão fácil assim quando vocês estiverem escalando. É difícil achar, né, quem entenda desses assuntos assim de forma realmente efetiva. Mas durante muito tempo eu até relutei em contratar pessoas. Mas hoje eu vejo que o planejamento ele funciona muito melhor quando você delega, né? Até mesmo você troca conhecimentos com a pessoa que está executando ali. Então você vê o feedback do cara do copyright, você tem uma ideia diferente, o cara do tráfego, o cara dos dados, tá? Então a sua função é planejar, né? Eu coloquei planeja aqui. Planejar e validar funil de vendas, tá? Se você... É por isso até que eles discutem as outras formações aí, estrategista, copyright, analista de dados, tudo mais, porque na maioria das vezes você vai precisar executar. Então, a gente já colocou tudo lá, tanto a parte de planejamento, que é esse treinamento que você já está nele, né, contendo aí 5 módulos, quanto também na parte de execução, que a gente tem aí mais 4 formações, vai ter mais aí para frente, mas já tem 4 formações completas para você executar, tá? Não existe funil, hipótese, método, fórmula que dure por muito tempo. Às vezes existe, tá? Às vezes existe. Coloquei aqui, mas para você entender que, meu amigo, sua vida é testar. Testar. Mas você vai ver que às vezes tem um padrão que realmente se repete, tá? Eu contei aquela história da landing page, até hoje é a que está sendo usada, desde 2019. Não mudou tanto, tá? Mas também porque ninguém deve ter procurado fazer novos testes, né? Só que, cara, fórmula, ela funciona assim. À medida que a tecnologia avança, à medida que o seu conhecimento avança, determinadas preconcepções já vão ser extintas, tá? Por exemplo, por que funcionava muito trabalho de afiliado em página do Facebook antigamente? Além, é claro, do Facebook, naquela época tem uma boa entrega orgânica. É porque as pessoas não entendiam os gatilhos, né? Na época ainda, 2013, 2014. Tinha muita gente vendendo e-book de treinamento. O pessoal mandava lá nos grupos lá, quer aprender a ganhar R$ 100 digitando?
e-mail todos os dias, até hoje tem, mas nessa época era muita gente. E aí você ia lá e colocava o seu e-mail. Por que aquilo funcionava naquela época, mas já não funciona tão bem hoje? Na verdade, quase não funciona. Porque aquela época era novidade. Aquilo ali foi gatilho. Então imagina se o cara que vendeu essa fórmula naquela época ganhou muito dinheiro, mas o conhecimento da galera foi aumentando durante o tempo. A educação dela foi aumentando. E isso aí fez com que hoje essa estratégia já caísse por terra. As pessoas já conhecem o que é gatilho. Assim como o lançamento, por exemplo. É uma estratégia que a maioria da galera já sabe que você vai fazer um lançamento, vai chamar por 7 dias lá um evento gratuito e depois vai vender alguma coisa. Todo mundo já sabe. Isso aí em 2014, 2015, até pouco tempo atrás também era novidade, cara. Hoje em dia já não é, bicho. Todo mundo, todo nicho faz isso. Então, não existe hipótese ou método e fórmula que vai durar por muito tempo. Exatamente por causa disso. As pessoas se vacinam. Se vacinam contra aquela estratégia. Você vai precisar criar novas estratégias. A sua vida é isso, tá? E isso é bom para você. Se você virar estrategista, né, e você realmente aproveitar tudo que eu estou ensinando aqui, você vai ver que você não depende de método de ninguém. Você vai criar o seu método on demand, né? Ou seja, sob demanda da sua audiência. Sempre demanda da sua audiência, tá? Qual que é a diferença entre o estrategista, o lançador e o coprodutor? Essa que é a pergunta que eu mais escuto. O pessoal sempre pergunta, você é estrategista, tá, mas e aí? Você faz o quê? Lança? Você faz o quê? Você coproduz? Você lança e você coproduz? Ninguém sabe qual que é a diferença de estrategista, lançador e coprodutor. Eu vou falar aqui para você. O estrategista, né, o que a gente está se propondo a ensinar aqui dentro do Edschool Prime, é basicamente quem cria funis de vendas sob medida. É o que eu falei, né? On demand, né? Que você vai criar sobre a demanda da sua audiência. Então, você vai verificar lá qual que é a demanda da sua audiência e vai criar um funil de vendas específico para ela, tá? Sempre analisando as questões aí de oferta, demanda, esse tipo de coisa, que a gente vai passar logo, logo. O lançador, ele é um estrategista digital, tá? Só que ele é especialista em lançamentos. Ele é o cara que resolveu simplesmente falar assim, ó, quer saber? Vou trabalhar só com lançamento. Então, ele é um estrategista digital, por quê? Ele tá fazendo uma estratégia de lançamento, só que ele é um especialista. Então, o mercado, né, apelidou esse cara como lançador. Geralmente, o cara que é especialista em perpétuo, o pessoal chama estrategista mesmo. Ninguém, tipo, não teve um nome ainda perpeteiro. Eu acho que eu já escutei alguém falando isso, o Misha Menezes, por exemplo. Só que assim, não é o que pegou ainda, tá? Quando pegar, eu venho cá e troco aqui, coloco, adiciono aqui. Mas, por enquanto, lançador é o cara de estratégia digital que trabalha especializado em lançamentos, tá? Coprodutor. E aqui é um negócio também que é meio foda, porque muita gente confunde o coprodutor com o lançador e vice-versa. O que acontece? O coprodutor, ele pode ser o lançador. Ele pode ser o estrategista. Ele pode ser o cozinheiro lá da sua equipe, desde que ele seja um sócio do projeto, tá? Então, se ele recebe algo ali por aquele projeto, ele já é um coprodutor, porque ele vai receber uma parte do faturamento, ou seja, ele coproduz, ele ajuda na produção. Como que ele ajuda na produção? Ele ajuda fazendo estratégia. Então, beleza, ele é um coprodutor que ajuda com a estratégia. Ele ajuda com dinheiro, ele dá dinheiro lá para escalar a porra do negócio. Então, beleza, ele é um coprodutor que é um sócio investidor. Então, o coprodutor, ele é a pessoa que vai ajudar a produzir o curso. Pode ser o seu videomaker, pode ser, sei lá, cozinheiro do seu negócio, desde que ele, de alguma forma, contribua e que você dê, obviamente, uma porcentagem para ele desse negócio, e aí ele acaba sendo um coprodutor. Então, basicamente, essas são as diferenças. Então, o gestor de tráfego pode ser um coprodutor? Pode, desde que você dê para ele uma parte. E aí, vai configurar lá dentro mesmo, lá da Hotmart, da Edu, sei lá, do seu gateway de pagamento. Vai configurar já para ele receber de forma automática a porcentagem dele, tá? O lançador é o estrategista digital que é especializado em lançamentos. E o estrategista digital, efetivamente falando, é o cara que vai desenvolver funil de venda de tudo quanto é coisa. Beleza? Eu desenvolvo lançamento, perpétuo, time de vendas, inside sales, negócios locais. Então, você vai ser um cara que vai estudar a audiência e vai criar ali um projeto sobre demanda de funil de vendas, tá? É o que eu prefiro porque eu não fico dependendo de apenas uma estratégia para vender. Faço lançamento, faço perpétuo, trabalho com time de vendas, faço tudo. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar isso aí de uma maneira mais efetiva, criando vários tipos de funis. Mas nada contra quem quer só especializar em lançamentos. O mercado tá aí, cara. O pessoal vendo muita gente, tá? E o coprodutor, obviamente, você vai ajudar de alguma forma e vai receber
dependendo da sua negociação, uma porcentagem sobre o projeto. Uma outra dúvida que a galera tem também, qual que é a diferença de growth, marketing, performance, né? Que você já deve ter visto lá. Contrata-se analista de performance, marketing de performance, analista de growth, não sei. Qual que é a diferença dessa galera aí? Vamos lá. Fiz até aqui do lado aqui um negocinho. O growth, ele é o setor da empresa, tá? Então tá aqui, o setor de growth. O que esse setor faz? Ele busca o crescimento da empresa. Growth, traduzindo assim de forma livre, é crescimento. Então, é a parte da empresa que lida com o crescimento dela, beleza? O marketing, ele é uma equipe que integra o setor de growth, show? Então, o marketing integra o setor de growth e que ele, juntamente ali com o time de vendas, de BI, de produto, vai promover esse crescimento da empresa. Então, tem aqui, ó, o setor de growth. Quem que faz parte do setor de growth? Time de marketing? Sim. Time de vendas? Também. Time de produto? Também. Success, Custom Success, tá lá, BI. Então, assim, geralmente o setor de growth ele abriga vários times. O time de marketing vai ser um deles, tá? Performance. O que é isso? Marketing de performance, tá? Quando você entrar dentro de um time de marketing, e aí, se você, inclusive, fazer os estágios da nossa temporada de estágio, com certeza você vai entrar em um time desse aqui, você vai ver que existem várias squads, ou seja, várias equipes menores, né? Dentro da equipe maior tem uma equipe menor, que é o que a gente costuma chamar de squad e tal. O que é essa squad de performance, por exemplo? Aliás, né? O que é o time de marketing? Vai ser dividido em que tipo de squad? Squad de performance, conteúdo e de design. Geralmente é isso. Depende de onde você vai. Pode ter uma alteração ou outra, mas na maioria das vezes são essas 3 squads aqui que você vai encontrar, tá? Dentro do squad de conteúdo vai ter o cara do SEO, vai ter a pessoa, o social media, enfim, tem uma galera que cuida mais da parte do conteúdo. O squad de design vai ter o cara que é responsável pelo design de landing page, o cara que é responsável pelo design de anúncios, design de social media. E na nossa squad de performance, aí sim é onde a gente vai achar o nosso estrategista digital. E aí é importante você entender o seguinte, o estrategista digital, ele pode ser o estrategista digital de performance, que é o nosso caso. Ou seja, a gente trabalha com a performance máxima vendas da empresa, tá? Mas também aqui, ele pode ser o estrategista digital de conteúdo, trabalhar aqui na squad de conteúdo, estrategista de design, tem o estrategista de brand, enfim. O estrategista, ele vai depender do setor que ele tá. No nosso caso aqui, a gente tá falando de performance, tá? Então, a gente é estrategista digital de performance. Você, como estrategista digital, dentro da squad de performance, você vai trabalhar com essa galera aqui, ó. Olha só. Geralmente, um gestor de projetos que vai pegar tudo aquilo que você tá criando e vai fazer um projeto nível de Scrum, Kanban, alguma coisa nesse sentido. Um analista de automação e CRM, que é o cara que vai criar o seu planejamento dentro lá da sua plataforma de automação de marketing, né? Seja ActiveCampaign, RD Stage, HubSpot, enfim, o que você usa aí. Você vai planejar, vai passar para o gestor de projeto vai colocar aquilo dentro de uma forma visível para todo mundo e o analista aqui vai pegar e vai executar o seu planejamento. Copywriter, ele é o cara que vai pegar tudo aquilo, todo o e-mail que você vai mandar dentro do seu funil, tudo que você vai fazer ali, anúncio e tal, e vai escrever carta de venda, carta landing page, site, tudo que for e-mail marketing, né? Tudo que for necessário para comunicar com o usuário. Lembrando sempre que a gente está vendendo para um ser humano. Então, a comunicação não é a ferramenta que faz. Quem faz a comunicação é você. Usando um meio, um canal, que é o Facebook Ads, é o Google Ads, enfim. Tá? Aqui, o gestor de tráfego, ele é o cara que vai simplesmente pegar o seu planejamento, né? Vai jogar tráfego dentro do seu funil. Vai escolher os melhores públicos, enfim. E aqui é interessante você notar, tem muito gestor de tráfego, porque eu comecei trabalhando como gestor de tráfego. Até hoje eu faço o tráfego daqui da Edschool, por exemplo. E, cara, a gente acha que como gestor de tráfego, a gente é foda pra caralho, porque a gente coloca dinheiro da empresa. Mas olha todo o projeto que tem por trás. Então, o gestor de tráfego, às vezes, ele tem que olhar pra si mesmo e falar, ó, eu não tô com essa bola toda. Tem muita gente que trabalha. Isso aqui só da equipe de performance, né, cara? Olha só, equipe de conteúdo que ajuda pra caralho. Todo mundo sabe que uma audiência engajada vende mais. Aí tem time de vendas que vai pegar aquela galera ali. Tem um cara do suporte, enfim. Olha isso aqui, olha essa estrutura, geralmente de uma grande empresa. Até mandando aqui uma ideia que eu tava outro dia dando uma olhada nos grupos de Facebook aí. E o pessoal fica falando muito de cobrar não sei quantos por cento, não sei o que, papá. Cara,
tem muitos custos, cara, que envolvem bem mais do que apenas o tráfego, tá? Além do próprio custo do tráfego, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, até mesmo na hora de precificar o nosso trabalho. Show? Agora, se você é o cara que faz isso tudo aqui, se você mesmo cria estratégia, faz o projeto, enfim, mexe lá na automação, faz a copy, faz o tráfego, analisa, se você também, aqui eu não falei, mas o Web Analyst é o cara que faz a análise de dados, né, e gera os insights para você otimizar suas campanhas. Se você faz tudo aí, eu tenho uma coisa boa para te falar, tá? Você é acima da média. Eu, durante muito tempo, fiz assim. E tem muita gente que eu vejo que realmente faz assim e não sabe. Mas você não é só um gestor de tráfego. Nesse caso, ou copywriter, enfim. Você é um estrategista digital, tá? Então, prazer, estrategista digital. Se você faz tudo isso, geralmente o cara que trabalha com urgência, ele faz tudo isso. Então, você é um estrategista digital já. Agora você tem que aprofundar isso aí e dar um jeito de escalar, tá? Então, você está no lugar certo para isso aí também. Obviamente, quando a gente se torna um estrategista digital e conhece tudo isso aqui, a gente tem que entender também que a gente não vai ser bom em tudo, tá? Então, é interessante você, por exemplo, focar só em ser um estrategista digital e começar a passar a demanda para outras pessoas, como eu já falei, né? A partir do momento que você puder, obviamente, tá bom? E para finalizar aqui essa aula de visão estratégica, né? Tá aí a recomendação de leitura. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu foi o general estrategista lá da China, né? Estrategista militar. Ele viveu 544, 496 a.C., então mais ou menos ali na época de Sócrates, né? Um pouquinho antes de Sócrates, aliás. O livro é composto por 13 capítulos, cada um contém uma estratégia militar. Cara, esse livro viralizou ali nos anos 90. É um livro que existe há muito tempo, foi escrito lá, naquela época ali que o cara viveu, tá? E ele viralizou, cara, já teve várias edições, viralizou nos anos 90 ali com a galera lá de Wall Street, né? Investidores e tal, porque o livro, ele fala de estratégias militares, mas muita coisa foi interpretada para o mundo dos negócios. O mundo dos negócios é uma guerra, né, cara? A gente tá vivendo o capitalismo mais selvagem dos últimos tempos, então o mundo do negócio é uma guerra, e esse livro aí tem várias estratégias que podem ser interpretadas para o mundo dos negócios e viralizou naquela época, imagina hoje, né? E, assim, realmente é uma leitura muito boa, muito gostosa. Não tem aquele... Você precisa conceituar para entender onde aplicar algumas estratégias dentro do negócio, porque, mais uma vez, a gente está falando aqui de estratégias militares, mas todas as estratégias se baseiam em cima da estratégia militar, como eu já disse lá na primeira parte da aula. Então, é uma leitura que eu recomendo assim, fortemente. Eu vou deixar o link da Amazon aí na descrição para você comprar. É barato, cara. Cópia física dessa a gente tem aqui, maravilhosa, uns 30, 40 reais. Vale muito a pena, tá? Eu espero que você realmente aproveite, beleza? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.